Bom, gente, estamos online já, começando uma live, que é a primeira live na minha página, faz anos que eu não faço uma live na minha página. Faz muito tempo, gente, acho que a última live foi em 2018, se eu não me engano. E, enfim, eu falei, agora acho que é um momento da gente começar a fazer umas lives, já que estamos todo mundo em casa, no home office, quem pode ficar em casa, né, que também é um privilégio, para começar a falar um pouco sobre as nossas dores. E aí, o que é ser mulher? E uma construção social, porque é uma construção social, o que foi nos moldando socialmente, que foi nos colocando como um papel social. E quem vai fazer essa live comigo é Maíra Schiavinato Macedo, uma amiga, já uma caminhadinha na política, né, Ma? Uma amiguinha, assim, só um pouquinho amiga. Amiga, irmã. Então, eu estava até falando do seu currículo aqui, daí eu falei assim, nossa, eu acompanhei tudo isso aqui. Tudo mesmo. Literalmente tudo. Maíra, conselheira da cultura, fomos conselheiras juntos, participamos do Fórum de Cultura juntos. Você foi do Condepac, eu não fui do Condepac, mas eu estava lá te acompanhando nessa época. Deixa eu ver aqui. Do Conselho da Pessoa com Deficiência, isso foi recente, né? Eu estava contigo acompanhando mais de perto antes da pandemia, mas depois a gente meio que... Por causa da pandemia, a gente começou a não estar mais tão juntas como antes, né? Deixa eu ver... Grupo Mulheres do Brasil. Estamos lá. Esse também se engajou bastante lá. Eu lembro que eu fui com você numa reunião que você me levou, né? Você já estava participando. E aí você continuou, que é um projeto muito legal, assim. Eu sou uma pessoa... Tenho uma admiração muito grande pela Luísa Trajano, pela trajetória dela, pelo trabalho que ela desenvolve através do Grupo Mulheres do Brasil, de combate à violência contra a mulher, na violência doméstica e familiar, e todas as setoriais que tem ali dentro do Grupo Mulheres do Brasil. Eu acho muito legal, assim. E vou passar para você falar um pouco também da sua trajetória aí. Essa parte do Comitê da Pessoa da Violência, né, contra a violência das mulheres aí, das mulheres do Brasil, tá muito legal, muito bacana, assim, pessoal bem engajado e uns projetos muito, muito bons. Eu super recomendo o pessoal procurar Mulheres do Brasil, porque tem, assim, um monte de comitê, tem para todos os gostos. Bom, gente, antes de mais nada, boa noite, eu sou Maíra Macei, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos, olhos castanhos, sobrancelha castanha, tudo castanho. Tenho 41 anos, graças a Deus não tenho cara de 41, mas estou bem gordinha de pandemia. Conheço a Súria faz bastante tempo, a gente é muito próxima, ela é assim, tia das minhas filhas, da Mai e da Gaia. Sou do conselheiro, sou conselheira do Conselho da Pessoa com Deficiência, fui do Conselho de Cultura, ainda sou do Fórum de Cultura, né, na Câmara Temática do Conselho da Pessoa com Deficiência. Enfim, estou me descrevendo por quê? Vamos lá, né? Porque muita gente não sabe. Eu estou me descrevendo por causa das pessoas que não enxergam. Eu sou deficiente visual, tenho baixa visão, e aí tenho muitos colegas também, muitas amigas que têm deficiência visual total. Então a gente tem o hábito de se descrever quando a gente começa uma live, tá? Para que as pessoas consigam imaginar um pouquinho aí o que elas estão assistindo, né? O que elas estão ouvindo. A Súria, o pessoal já meio que conhece, né? Porque ela é muito chique, muito famosa. Então é mais fácil, vamos se descrever. Não, e aí ela também, é verdade.
Ela vai se descrever com modéstia, então eu posso falar que ela é mulher gatíssima, lindíssima, assim, bem... Sempre chiquérrima. Eu vou passar para você se descrever, sim, porque é importante. Bom, sou uma mulher branca de 40 anos, com a cara também de bem mais jovem, né? Quando eu falo minha idade, as pessoas se assustam. Tenho cabelo castanho escuro, nem curto, mas nem muito longo, né? Um pouco abaixo do ombro, liso. Então, hoje eu estou com uma camiseta vermelha e um colar com um círculo bem grande no peito. Castanhos também. Eu sempre pego e fico pensando quando eu vou descrever minha roupa, porque eu morro de medo de errar a cor, sabe? Que eu já não enxergo a cor tão bem quanto eu enxergava, então eu fico com medo de dar umas folhas, mas a princípio eu acho que é azul marinho, minha camiseta com detalhes brancos, tá? E o brinco também branco. Bom, então vamos à temática da nossa live. E para começar, eu trouxe aqui uma frase da Simone de Beauvoir, uma grande feminista que deixou para a gente uma literatura muito grande para a gente estudar, para a gente ler e entender a nossa condição de mulher na sociedade. E ela começa um livro que chama O Segundo Sexo, no volume 2. Ela inicia o livro com a seguinte, é quase um parágrafo. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. É muito chocante essa frase. Mas é muito verdade, né? É muito verdade. Quando ela fala que a gente foi colocada ali, algo entre o macho e o castrado. E isso faz muito sentido quando a gente começa a estudar um pouco a nossa história. A gente entende que a gente foi castrada ao longo da história em muitos aspectos, né? A gente não fala só na questão sexual, porque também houve isso, mas em vários outros aspectos da nossa vida. A gente é sempre podada de alguma forma. Então, né? Ainda é muito castrada, né? Naqueles momentos em que você tá com um homem do seu lado e vai falar com alguém e a pessoa só olha pro homem e só responde pro homem, você se sente completamente castrada, exatamente isso. Sim, é verdade. E é doído isso pra gente, porque a necessidade de autoafirmação que nós temos é sempre estar colocando na nossa frente, ao invés de eu falar, eu sou Súria, mulher, mãe, eu falo, eu sou relações públicas, eu sou especialista em gestão pública e governos pela Unicamp, tá? Eu vou falar o meu currículo, porque eu preciso dizer para as pessoas que eu sou alguém estudada, que eu sou alguém importante, essas pessoas vão olhar para mim só me ver minha condição de mulher. Todo o resto não importa. Então, a gente tem esse costume. Os homens normalmente não se apresentam dessa forma, né? Mas a gente faz muito isso e é muito essa autoafirmação, afirmar isso para nós mesmos e para a sociedade. E a gente sempre, quando eu Maíra e outras amigas, a gente sempre, quando a gente entra nessa coisa de mulher na sociedade, a gente sempre questiona muitas coisas e conta muitas dores nossas do dia a dia, porque é diário, né? A sociedade é machista, diariamente a gente sofre alguma coisa nesse sentido. E aí eu começo com uma pergunta que é para você, Mai, para mim também, assim, quando que a gente começou a perceber que ser mulher na sociedade nos tornava inferiores? Despertar.
Olha, então, eu acho que apesar da gente receber muitas cantadas, né, e ter esse lado que sempre dá uma humilhada de alguma forma, assim, que a gente não, né, não se sente bem, a minha é muito pesada, tá, gente? Muito, muito pesado mesmo, 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 mesmo. Tá, eu acho que eu cresci me sentindo muito como igual em muitos momentos, tá? Eu acho que meu pai me colocou nessa posição, eu e minha irmã, éramos só nós também, né? Não tinha um menino ali em casa como referência. Então a gente sempre, né, teve aquele. A gente não se sentia inferior né, nesse sentido. Mas quando eu cresci, né, e eu fui para o mundo um pouco mais real do que dentro da minha casa, né, eu encontrei algumas situações muito pesadas. E eu acho que a primeira situação muito pesada que eu encontrei, aí é muito pesado mesmo, assim, foi quando eu fui estuprada pela primeira vez. E eu contei para os meus amigos. E os meus amigos meninos meio que não acreditaram. Meio que, sabe, não deram corda, E aí eu fiquei assim, eu acho que foi uma maior frustração. Essa foi muito forte, foi muito horrível, porque aquela coisa assim de, tipo, como assim vocês não estão putos da vida e me defendendo, sabe? Meus amigos mesmo, assim. Aí você fala, mas sabe? E não, por quê? Porque era um menino da turma, que tinha sido da turma, entendeu? E aí foi esse momento, assim, esse momento eu pensei, eu senti que a mulher pode falar o que for nesse momento, que de alguma forma ela quis, de alguma forma ela deixou, de alguma forma, sabe, eles procuram todas as desculpas no universo para que não seja verdade, né? E aí eu não sei por quê, eu não sei se é porque eles também como amigos, né, se eles acreditassem, eles iam surtar porque, né, não teriam feito nada. Eu não sei se é porque realmente a voz da mulher não tem valor nenhum, mas eu sei que para a sociedade é isso. Porque quando a sociedade escuta no jornal e questiona, é isso, né? Ela deve estar mentindo, ela é louca, porque mulher ou é histérica, né? E aí é louca, ou fica boazinha, mansinha, né? E a submissa, né? Não, eles não aceitam outro perfil. Então, se você não é boazinha, porque daí você é submissa, você é histérica, então você é louca, porque eles não sabem lidar com uma mulher falando o que pensa, né? Então, acho que foi esse o momento, assim, que eu me senti pela primeira vez, mas aí depois disso, meio que vai caindo a ficha, né? E aí existiram outros momentos, exatamente o que eu falei para você, assim, de eu estar com um homem do lado e eu estar, assim, eu estava de presidente do Fórum de Cultura e eu me apresentar na época pro prefeito de Barão, né, pro subprefeito de Barão, e ele falar com o Guilherme estava do meu lado, ele tinha ido me levar, né? E ele falar com o Guilherme, ele dá o cartão dele para o Guilherme e ele falar com o Guilherme como se estivesse falando, em vez de falar comigo. E eu me senti assim, e aí várias vezes na política isso aconteceu também comigo, né? E eu falei, cara, mas espera aí, ele veio me trazer só, me levar, eu sou presidente do fórum, eu tô falando com ele e ele simplesmente está me tratando como se eu fosse ali, né, incompetente, incapaz, enfim, né? E aí, então, nesses momentos também, né? Mas aí eu já tinha isso assimilado na minha cabeça, só foi me dando mais raiva. Você já tinha consciência disso, né? Já tinha. E aí, para você, Su, quando que caiu a ficha, assim, que a sua voz não era tão alta quanto a deles? Eu tenho um irmão, né, que é 2 anos mais novo que eu, então
Demorou um pouco, assim, porque minha mãe não... A minha mãe criou 2 filhos sozinha, né? Ela foi mãe solo, de 2 crianças. Ela teve sempre que trabalhar muito para sustentar a casa, sustentar os filhos. Então, ela nunca... Ela sempre tentou tratar os 2 muito com igualdade. Ela é uma mulher que... Eu acho que ela sempre foi feminista, mas ela nunca soube disso. Mesmo tendo sido criada entre mulheres e ter tido uma criação machista, porque minha mãe, ela nasceu no interior, os pais do interior, as pessoas que são mais de roça mesmo, isso é mais forte ainda, né? Mas mesmo assim, ela tentou sempre muito ser tudo muito dividido. A gente dividia tudo. Suco, doce, qualquer coisa, roupa tinha que ser tudo, o que um ganhava, o outro também tinha que ganhar. Caderno, lápis, tinha que ser tudo certinho, como se a gente fosse gêmeos. Uhum. E eu aprendi a sempre exigir isso, sabe? Se eu achava que ele estava sendo beneficiado em alguma coisa, eu não aceitava, eu ia e gritava e falava, não, eu quero o meu direito. Eu sou irmã, eu sou filha, eu tenho que ser igual a ele, não posso ser tratada diferente. Mas chega um momento na vida que a Simone de Beauvoir, ela estava lendo isso no livro dela, ela também fala isso, porque as crianças não percebem essa desigualdade, né? Que um é beneficiado e o outro não, um tem mais privilégio e o outro que não. Na sociedade, quando você vai para a escola, quando você convive mais com familiares, porque daí tem aquelas cobranças, né? Ai, que menininha bonitinha, não sei o quê... Ai, bonequinha, não sei o quê. Aí o menino, ai, porque você já tem uma namoradinha, né? Aquela coisa já... aquelas coisas que são pequenas, que parecem bobas e parecem inofensivas, mas na realidade não são. Mas é assim que a nossa sociedade né? E então, assim, para mim foi um pouco difícil, assim, foi um baque maior, assim, quando eu não entendia muito, mas eu entendia que existia alguma coisa diferente entre homens e mulheres, porque minha mãe sempre falava muito. Na próxima vida, eu quero nascer homem. E eu repetia isso também para mim, porque eu falava, nossa, na próxima vida eu quero ser homem. Eu falava isso quando eu era pequena. É muito duro, é muito difícil. Mas eu não sentia, assim. Eu falava, que a gente, eu repetia. Nossa, porque eu quero fazer xixi em pé, entendeu? Era uma viagem, né, desse jeito. Não era... Era um benefício, né, fazer xixi em pé. Mas, assim, eu senti muito na sociedade, assim, a coisa começou a ser muito dura quando eu tive filho, né? Fui mãe muito nova e não tinha feito uma faculdade, fui para o mercado de trabalho com pouca experiência, eu comecei a trabalhar com 15 anos, mas não era um estágio, então, assim, era a única coisa que eu tinha para comprovar a minha experiência era aquele estágio. E quando as pessoas me perguntavam se eu tinha filhos, com quem que meu filho ia ficar, se eu era casada, aquilo me doía tanto, porque eu saía das entrevistas de emprego muito chocada com aquilo e doída, aquilo me doía. Eu não entendi exatamente o porquê que aquilo me doía tanto, e eu fui mãe solo também, né? Então, assim, é uma série de agravantes. Porque quando é um homem, né, ninguém vai perguntar se ele é casado, se ele tem filho, se ele não tem, porque não é ele quem vai cuidar da criança, não é ele que tem a responsabilidade social do cuidar, né? Somos nós mulheres. Então, sempre vem a discriminação é muito forte. Vem aquela pergunta, né? Ah, mas e se o seu filho ficar doente? O que vai acontecer? Né? Que você tem que exatamente, você vai faltar no emprego para cuidar do seu filho. Então, é uma série de constrangimentos. Eu acho isso extremamente constrangedor. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado ali, porque não era daquele jeito que eu via o mundo. Eu não achava que eu era menos incapaz que um homem, eu não entendia por que eu tinha que o tempo todo dizer minha capacidade, a minha vontade de aprender e de trabalhar, e eu precisava também, porque eu tinha que sustentar uma casa e um filho, né? Então, já comecei a entender um pouco que existia uma certa desigualdade, mas ainda era muito jovem para entender totalmente, né? Eu acho que a ficha caiu, assim, de forma absurda na minha cabeça, foi mesmo na eleição de 2016, e aí foi aí, a partir daquilo que eu comecei a estudar o feminismo, porque eu comecei a entender que não tinha mulheres na política, eram poucas, né, referências de mulheres, e aí aquilo foi muito pesado, assim, para mim,
que eu falei, sabe, Você tá na bateu hora de de frente. mudar, bate de frente, exatamente. Bateu de frente com a desigualdade de recursos, de distribuição de recursos, com a desigualdade de tudo. Sim, ir para a rua e falar, olha, sou candidata a prefeita, e as pessoas falarem, nossa, por que você não está num concurso de beleza e está querendo se colocar na política? Por que você não está em casa cuidando do seu filho, ou não vai ter filhos? Então, aquilo foi uma série de coisas muito doídas, assim. Eu chegava em casa, sentia vontade de chorar, mas eu falava, não, eu sou forte e eu não posso esmurecer por isso, assim. Eu tenho que suportar isso. Te fazia ser julgada também, né, Súria? Uma mulher bonita, né? As pessoas já julgam, às vezes, de uma outra forma, né? Já acham que a pessoa é fútil, já acham que a pessoa é rica, já acham que, né? Eu lembro que tinha muito disso também, né? De acharem que era classe alta, de acharem que era. E você fala, você não tem noção, meu filho. E aí você não pode falar para todo mundo, olha, né? Já trabalhei no camelô, já, né? Exatamente. E as pessoas te olham e veem uma modelo, né? Acham que tudo foi fácil a vida inteira. Sim, não entendem, né? Eu tive que fazer supletivo porque eu fiquei durante 2 anos fora da escola. Eu alfabetizei o meu irmão, né? Porque a gente morou no meio do mato, a escola era inacessível, então a gente teve que ficar 2 anos fora da escola, 2 anos um pouco mais. Então eu entrei na escola, voltei para a escola depois, mais velha. Trabalhei em camelô, fiz subemprego porque o emprego, né, formal não me aceitava, então eu tinha que trabalhar sem registro em carteira. Era tudo que podia. Fiz 5 anos de feira de rua. Então, assim, eu trabalhava no que eu podia, porque eu tinha um filho, eu tinha que sustentar, é sobrevivência. A gente não pode ver nosso filho passando fome, ter dificuldade em casa. Então, a gente vai correndo atrás das coisas e se vira como pode. Mas é muito triste você ter essa discriminação no mercado de trabalho, essa falta de oportunidade. E tudo você se isso, submete, é bem difícil. né, Súria? As pessoas se submetem por quê? Porque tem que sustentar. E a gente não vê muitas vezes o homem fazendo isso, né? Se submetendo, né? Acaba que ele nem é questionado, que nem você falou, né? E a mulher, por ela ser questionada, por ela estar nesse papel que, nossa, tem que cuidar do filho, é obrigação dela, ela acaba se submetendo a qualquer coisa mesmo, para cumprir aquele papel. Né, que daí a gente já entra numa outra coisa, né, que é a mulher se submetendo em todos os âmbitos para cumprir aquele papel impossível de cumprir, que a sociedade acha que a mulher tem que ser, que é multitarefa o tempo todo, que é mãe, que é dona de casa, que é trabalhadora, que é isso, que é aquilo. E aí você falou assim, mas e se eu não quiser, não tem opção, né? O mito da mulher multitarefa, até somos, né? Mas não, até somos, mas assim, se você não for, você tá ferrada. Isso não é nenhum heroísmo da nossa parte. Na verdade, é só a falta de opção mesmo. Eu perguntei hoje para Maia o que era ser mulher para ela. Para quem não conhece, é minha filha de 10 anos. E aí eu estava lanchando com ela agora há pouco, e eu falei, né, estava falando da live e perguntei para ela, porque eu estava curiosíssima pela resposta. E aí a resposta foi, tem que ser corajosa, tem que ser, né, forte e tem que aguentar os homens chatos. Aí eu falei, pô, né, é muito triste pensar que você pensa que ser mulher é isso, né? Ela falou, tem que ser muito forte para aguentar. Aí eu falei, mas Maia, você queria ser homem? Eu não, isso é insuportável. Eu falei, né, a pessoa de 10 anos, mas é porque a gente nasce nessa condição de objeto, né? A mulher ela é objetificada desde pequena, desde criança. E aí você é tratada, né, como você tem que ser bonita, você tem que estar penteada, você tem que estar depilada, você tem que estar maquiada, você tem que estar arrumada desde sempre, e você tem que se comportar, você tem que agir desse jeito, menina não fala assim,
você é uma princesa, não, sabe? E aí acho que é isso, né? Desde sempre é isso. Eu não sei se você já viu um estudo daqueles que fazem com o neném, que colocam o neném com roupa rosa e as pessoas para falar com o neném. Depois o mesmo neném com roupa azul e as pessoas para falar com o neném. E uma fica, ai, você é uma princesa, você é tão delicada. E outro, você é fortão, você é super, você vai ser foda. Você é inteligente, assim, o homem é sempre inteligente, a mulher ela é sempre bonita, ela é delicada, ela é princesa. É justamente isso, forte, assim, as cores já são a primeira coisa que começa a nos definir. Não só numa questão de ser homem, ser menino, menina, mas essas cores também dizem muito mais do que isso, né? Muito mais do que o que é biológico. E a construção já começa a partir daí, né? É menina, então vamos dar tudo rosa. É menino, é tudo azul. Mas a gente tem preferências de cores e normalmente quando a gente cresce, a cor que a gente escolhe não é aquela cor que a gente usava quando era criança, né? É interessante isso. E por que essa regra não vale quando a gente tem um filho? Sei lá, é meu filho, então eu que compro as coisas para ele, então eu escolho coisas do meu gosto. Mas ela é difícil. Então não necessariamente tem que ser azul para menino e rosa para menina, se a gente fosse nessa lógica. É, né? Difícil achar. Eu tinha dificuldade de achar roupa que não fosse rosa para Maia. Eu procurava, era difícil. E aí, às vezes, quando tava com roupa que não era rosa, que a gente usava, assim, às vezes estava até de vestido, mas não era rosa. Ah, que bonitinho ele! Fala, meu, né? De brinco, de cabelo, porque tem que ter, né? Tem que ter o brinco, tem que ter. E aí, mas e o pessoal, né, chama de menino, tal, porque não tá, né? Porque tá com outra cor de roupa. E aí eu sempre fiz questão de demonstrar isso para elas, porque eu nunca fui de usar rosa, né? E... Nada contra rosa, mas Sim, não, e tem outra coisa também, né? Além disso, ainda tem os desenhos que a gente assiste quando é criança. As meninas são muito assistir desenhos de princesas. Smurfs. E o que traz os desenhos das princesas para a gente, para nossa construção do feminino enquanto crianças. O homem te salvará no final. Você vai ficar lá deitada, indefesa, e o homem vai vir e vai te beijar, e vai te levar e vai resolver tudo. Né? Mas agora eles estão mudando, graças a Deus isso está mudando, né? Em termos de animação, assim, a gente tem visto filmes agora com várias heroínas, com personagens femininos, com mais personagens femininos, né? Eu ri e falei Smurf por causa daquele negócio que eu tinha falado, do efeito Smurfette, né? De ter o mundo é masculino e aí tem uma menininha lá que é toda bonitinha, que fica se olhando no espelho, né? Então o que isso passa, né, na cabeça? Mesmo os filmes dos super-heróis, né, Súria? Tipo, se você vai ver um filme de super-herói, colocam uma mulher lá no meio, né, para falar que tem mulher, então tem a Mulher Maravilha. Mas os outros são todos homens, né? E, nossa, mas o mundo não é 50%? Né? Mas sim. Não, né? Sim, mas é justamente isso, acho que é a representação mesmo, né? Porque se nós nos inspiramos em outras mulheres, e a primeira referência que a gente tem na vida são as nossas mães, avós, tias, né? São essas mulheres que nos ajudam a nos formarmos, mas aí tem a questão da mídia, né? De tudo que é passado para a gente em livros infantis, né? Em desenhos, o que isso vai nos moldando e o que a sociedade nos molda junto com isso, né? Porque a gente nasce num universo onde a gente tem um padrão de comportamento que nós temos que seguir. Então, eu não posso falar alto, tenho que falar baixo, porque se eu falar alto, eu estou desrespeitando. Eu tenho que sorrir sempre, porque eu tenho que ser simpática com as pessoas, mesmo que eu esteja incomodada com alguma coisa.
né? Eu tenho que sempre mostrar que eu sou simpática, eu tenho que ser sempre muito delicada. Doce. As brincadeiras, eu não vivi muito esse negócio de brincadeira, porque eu não tive Barbies, eu não tive aquelas bonequinhas todas rosinhas, não. Eu brincava com carrinho, com bolinha de gude. Eu morei na praia há muito tempo, quando era criança, depois eu morei no meio do mato, então eu brincava em árvore. Não, eu tive Barbie, ursinho carinhoso, moranguinho, pônei. Moranguinho eu tive. Inclusive, eu achava que eu era moranguinho quando era criança. Tive uma fase da minha vida que eu achava que eu era moranguinho. Então eu tive, Deve ser por isso que as pessoas me veem como uma pessoa doce. Só que delicada. Eu lembro de mim, da minha irmã, assim, né? A gente tinha todos esses brinquedos e realmente os nossos brinquedos eram só femininos mesmo, né? Esse estereótipo. Mas a gente fazia balé, mas a gente brincava de brigar no caminho para o balé. Brincava. Chegava lá, inteira rasgada, com meia calça rasgada, ficava lá na frente brincando com as pedrinhas, entrava atrasado para a aula. Eram duas maloqueirinhas, duas relaxadas, super. Então, assim, né, a gente teve também esse. Mas não era o natural, né, nosso. O nosso natural era né, de brincadeira entre as duas ali, mas a gente tinha, né? Então tentaram bravamente também, as pessoas que deram presentes tentaram bravamente também castrar a gente. Né? Eu acho que é normal, assim, a gente tem mesmo, né? E as meninas, a Gaia gosta muito de carrinho, minha mais nova, né? Ela gosta muito de carrinho e de bola, sempre gostou. Então, eu já fui meio que impondo isso desde pequena, porque como ela gostava, e aí eu fui falando, gente, sinto muito, dá licença, e deixando, mas ela também gosta de todo o resto. Sim, não, mas é que assim, a gente vem muito de uma outra geração, né? E por mais que a gente tenha ainda tido umas criações um pouco diferentes do que era comum, eu, né, me comparo um pouco com algumas primas que eram idades muito próximas à minha, que tinha tudo rosa, o quarto rosa, tudo de princesa, tudo. E eu achava aquilo muito lindo, assim, eu sonhava em ter aquilo. Eu achava aquilo maravilhoso. Tanto que eu amava histórias de princesas. Eu também. E eu sonhava que o dia eu ia encontrar o meu príncipe encantado, o amor da minha vida, que ia me mostrar um mundo diferente. Não. Então, mas é uma coisa assim que, gente, isso também já nos educa para um casamento. Né? Porque daí o casamento também ele passa a ser compulsório. Se você não casar até uma certa idade, porque a sociedade exige que você case, você tem, sei lá, 25 anos e não tem um namorado sério. Nossa, mas você já está com 25 anos e não tem um namorado sério. Quando você está pensando em casar? Depois dos 30? Então tem essas cobranças sociais. Assim, né? Hoje em dia eu acho que é muito menos, né? Com certeza. Na época da minha mãe era muito, né? Até outro dia alguém estava falando, por que ela teve filho? Eu falei assim, gente, acho que naquela época não tinha muita escolha, sabe? Acho que a pessoa nem pensava, porque casou, vai ter filho, meio que normal, né? Porque era uma pessoa super que queria seguir a carreira também, né? E aí, hoje, talvez não fizesse o menor sentido ter filho, pelo menos na época que teve, né? Mas aí, naquela época, não, né? Era imposto mesmo, né? E aí não tinha escolha. Hoje as pessoas casam depois dos 30, né? Mas eu ainda acho que avançou muito, sim. Mas eu acho que existe aquele negócio de, em muitos aspectos, ser simbólico algumas coisas. Alguns avanços são simbólicos. Alguns avanços são só para dizer que existe. Que olha, nós também pode. Tem assim, a gente tem cota de 30% na política para vocês serem candidatos. Olha, vocês podem, mas não tem cota de cadeira.
né? Mas os Sim. recursos podem ser divididos Você pode sem ser ser candidata, mas proporcional. você não necessariamente precisa sentar na cadeira. Mas olha, a gente te deu isso, sabe? Assim, como se Uhum. fosse uau, né? Você é Sim. grata por isso que eles me deram, porque a gente conquistou alguma coisa. E a gente não tem que lutar por esse mínimo, né? A gente tem que lutar pelo direito igual mesmo, né? Pelo máximo. Eu falo Sim. isso muito no Não, e os conselho da pessoa. 30% já é uma luta nossa, né? É que a gente não consegue chegar nos 50%, é aquilo que eu falo. Tudo que é menos que 50% continua sendo desigualdade. Então, eu falo muito a gente isso não vive uma igualdade conselho. plena. Conselho da pessoa com deficiência, o pessoal fala às vezes assim, ai gente, mas é utópico ter Libras em toda a escola, imagina, que não sei o quê. Eu falo assim, mas peraí, é o certo, não é? Né? Mas a gente tem que lutar para ter, em todo bairro, não sei. Eu falo assim, em toda região, em cada não sei o quê. Pô, gente, se a gente começar lutando pelo mínimo, a gente nunca vai chegar no que é certo, né? Vamos lutar pelo que é certo. Se a gente conseguir o mínimo primeiro e depois conseguir, pode ser parte do caminho, beleza. Mas não pode ser a luta final. Você não pode assumir esse lugar. E é a mesma coisa para a mulher. Você não pode assumir esse lugar como ponto final da luta. Você tem que lutar pelo máximo sempre. E aí, beleza, pode ser que seja o caminho que você vá conquistando aos poucos, ou pode ser que você conquiste de uma vez, mas achar que, né, então tá, vou ser grato por isso e parar ali. Eu ouvi uns miados aí. Tem, 6 gatos aqui em casa, gente, difícil. Sempre tem um miando. E agora a gente vai para nosso papel, esposa. Como somos criadas para ser esposa na sociedade? Na verdade, é aquela coisa, né, bem absurda de a mulher tem que satisfazer o homem, né? Eu lembro de uma charge ridícula que tinha num livro de inglês, de um artigo dos anos 20, que falava como se comportar como esposa. E falava que tinha que receber o homem com uma bebida, tal, não falar sobre o seu dia, perguntar sobre o dele, não reclamar, etc., né? Servir a comida, não sei o quê. E aí você fala assim, anos 20, né, gente? Só que até hoje, esse papel na cabeça de algumas pessoas existe, né? Por mais absurdo que seja. E aí eu falo assim, gente, em geral existe, não que seja normal. Normalmente acontece? Pode ser até que normalmente aconteça, mas é normal? Não, não é normal. É aceitável? Não, não é aceitável, né? Vamos deixar isso bem claro. E aí aquele papel de satisfazer, ele vai muito além disso, né? Ele vai muito além da bebida e da massagem nos pés. Ele vai para a parte de quando você não quer ir para a cama, você tem que ir para a cama. Ele vai para esse assunto, que é muito sério, né? Que é uma coisa que a gente luta muito na sociedade, que não é o papel, que não é certo, né? A pessoa se submeter a uma coisa que ela não quer por ninguém, nem pelo marido, nem pelo namorado, nem por ninguém, né? Então, assim, porque estupro existe fora do casamento, mas existe dentro do casamento também. Existe. O abuso existe, e isso é uma forma de abuso. E é isso, assim, eu acho que o papel da mulher dentro do casamento, hoje a mulher, tudo bem, se empoderou em muitos aspectos, sim, mas tem muito homem que ainda aí que foi criado e que acredita nisso, que acredita que a mulher está lá para satisfazer, tá lá para fazer a comida, tá lá para lavar louça, para lavar roupa, para colocar a roupa no armário e não caiu a ficha de que, né, meu filho, a máquina tá ali, você também pode lavar, você também pode fazer, né? E aí a gente é muito grossa e muito estúpida se você fala que o braço não cai se a pessoa lavar, né? Aí você é um horror, porque não pode ser assim. Porque a gente não faz tarefa doméstica com o órgão sexual, né? Mas é que você tem que ser, né? Eu falava com assim, os braços, com os membros. Tem que ser a secretária, tem que ser a prostituta, tem que ser a mãe e tem que ser a cozinheira, né?
Então, assim, é meio que isso. E aí, você colocar uma pessoa... uma realidade que já, assim, tem mudado muito com uma coisa que a gente vai discutir ainda em outras lives, que é a questão do masculino, que é o que é ser homem na sociedade, né? A gente vai fazer uma série de lives para discutir isso. Mas esses homens que estão... que já têm outros comportamentos, que eles já veem as tarefas domésticas como algo deles também, não só eu ajudo a minha esposa, mas não é a realidade para a maioria das mulheres. E isso vem muito no sentido de por que existe tanta violência contra as mulheres, por que existe um índice alto de feminicídio, e é tudo... por tudo que a gente está falando aqui na live hoje, por essa construção do feminino como um ser inferior e que torna as mulheres vulneráveis a todo tipo de violência, quando você mesmo citou a questão do estupro marital. Porque também não pode separar. Mas nem também, sempre né? foi crime. Já foi... Na lei, dizia que o marido poderia ter relações sexuais com a mulher quando ele quisesse. Uhum. Já. E assim, aí a gente... E aquele negócio, você falou de feminicídio, é exatamente isso. Não pode separar, né? Não pode. Porque você é minha propriedade. E aí a pessoa não vê a esposa como algo além, como um ser humano, como uma pessoa pensante, com ideias... Não, é um objeto e é meu e ninguém vai tomar de mim. Então, se eu não posso ter, eu sou o dono da bola. Se eu não posso ter, ninguém vai ter, né? E aí a gente entra nessa coisa do feminicídio justamente por isso, porque a pessoa não aceita que aquele objeto, porque para ele é um objeto, né? O ser da posse, que ele tenha posse, não seja dele, né? Então, é muito doentio. É claro que a gente tem homens que entendem isso perfeitamente, né? A gente, mas a maioria não, né? E a maioria, quando você quer se separar, torna a sua vida um inferno, né? Porque não pode. Porque ele adquiriu um produto lá atrás e ele só vai se desfazer desse produto quando ele quiser e como ele quiser. E aí de você, se não fizer jus o que estava escrito na embalagem, o que ele fantasiou que estava escrito na embalagem, né? Sim. E é justamente a questão do servir, né? A esposa, ela serve o marido, ela tem ali, ainda tem a outra questão que vai entrar ainda nessa conversa, que é a questão da mãe, mas ainda na questão da esposa, que é quando a gente... tem aquelas brincadeiras de criança, de ganhar uma boneca bebê, que você dá de mamar, que você troca a roupinha, que você cuida ali, mede febre, né? Tinha umas bonequinhas que vinha termômetro. Aquilo já está te ensinando o seu papel de cuidadora. Você vai cuidar do seu marido, você vai cuidar dos seus filhos, você vai cuidar dos seus pais quando tiverem idosos, você vai cuidar dos seus sogros, você vai cuidar de todos. Uma vez eu tive uma conversa, eu fui conselheira do Conselho de Saúde, né, da Distrital aqui. E a maioria das usuárias do SUS são mulheres. Porque quando não são elas que estão indo se consultar, elas estão levando o filho, estão levando o marido, estão levando o pai, a mãe, vizinho, qualquer pessoa, mas elas estão sempre lá. Justamente por isso, porque esse papel do cuidado é um papel que a gente tem assumido há muito tempo e não é algo que você fala, puxa, que coisa bonita cuidar, não, sabe? Então, é pesado, não é uma coisa fácil cuidar, é uma tarefa muito pesada e uma responsabilidade muito grande para nós assumirmos isso sozinhas. Então, existe essa mistificação, ainda mais para que se assuma esse papel, né? Ai, como é lindo ser mãe, é lindo cuidar, olha como é lindo o que elas fazem, né? E assim, é lindo ser mulher, é lindo, e gente, eu tava pensando nisso hoje, pensando assim, nossa, tem muita gente que fala assim, o quanto é lindo ser mulher, o quanto que é maravilhoso isso e aquilo,
E, gente, ser humano pode ser lindo em muitos momentos, claro, tal, ninguém está falando que não. Mas vamos desmistificar isso de que é lindo fazer, né? É lindo cuidar das pessoas a vida inteira, é lindo abrir mão dos seus sonhos, das suas vontades a vida inteira. É lindo. Não, pode ser altruísta, pode ser muitas coisas, né? Pode ser assim, sim, nossa, a pessoa, né, se doa, tal, mas lindo. Se apagar a luz de uma pessoa, você vê a pessoa. Minha avó, por parte de pai, ela cuidou, né, do meu avô, que teve vários derrames, do meu bisavô e da minha bisavó. E hoje ela tem Alzheimer, né? E ela não tem mais ninguém, assim, né, da idade dela, tal, ela não lembra mais das pessoas, nem de quem ela é. E aí, assim, a pessoa cuidou dos outros praticamente a vida inteira. E você não via ela feliz nem por um minuto. Porque ela foi abrindo mão de qualquer fôlego que ela pudesse ter, né? Até que hoje ela, tipo, sabe, abriu mão, não existe mais, né, lá dentro daquele, sim, corpo. Então, é bem assustador, né? Porque ela foi a pessoa que cuidou, que eu conheci, que cuidou, né? Então, isso é bem assustador para mim. E aí eu fico pensando nisso, nessa parte de cuidadora, eu penso sempre nela. E penso, nossa, gente, o que tem de lindo? Desculpa, mas é horrível, é cruel, né? Não tem outra palavra não ser cruel. Porque ela se perdeu dela mesma, ela foi perdendo a essência dela, porque tem um mito que nos ensinam desde sempre, que é a gente encontrar alguém que nos completa. Mas isso é um grande mito, porque, na verdade, a gente pode encontrar uma pessoa que vai ser a nossa razão de viver, que vai ser tudo para a gente, e a gente vai esquecer quem a gente é. Porque a gente entra em relações muito abusivas que nos perdemos de nós mesmas e perdemos a noção de tudo aquilo que a gente está vivendo ali, porque tem relações que nos afastam da família, nos afastam de amigos, nos afastam de qualquer pessoas que podem nos lembrar quem nós somos. Por isso essas pessoas são perigosas. E aí existe essa necessidade de ir isolando essas pessoas. E aí, normalmente, esses são abusadores, né? São possíveis feminicidas, agressores e tudo mais. E eles precisam fazer isso porque isso da mulher sozinha, se perdendo dela mesma, ela se vulnerabiliza. Ela é uma pessoa mais fácil de dominar e de fazer tudo que a pessoa quer. Você começa a acreditar, né, que você não é aquilo tudo, que você é feia, que você é gorda, que você é chata, que você é burra. A pessoa começa a acreditar que não é o suficiente, que não é isso e aquilo, porque não existem outras pessoas que estão aplaudindo o que ela faz. Não existem pessoas que estão mostrando que ela está fazendo um trabalho incrível, que estão elogiando. Não existe elogio. E aí a pessoa vai cada vez mais sendo menosprezada e se sentindo inferior. E essa inferioridade faz com que o homem vá ganhando segurança, né? Ele vai ganhando o quê? Ele vai ganhando a certeza de que ela não vai sair da relação. Por quê? Porque ela mesma pensa que ela nunca conseguiria achar outra pessoa. Que quem ia querer ela? Que quem ia querer uma mulher, sim, velha, com um filho, entendeu? E ela vai construindo isso, vai, aquele negócio de você falar para a água, né, que a água é linda ou que a água é feia, e a água ia mudando com o tempo, é meio que isso, né? Ela vai introspectando aquilo num tanto que ela começa a acreditar. E ela só vê que não é verdade, que ela se depara com as pessoas de fora mostrando que não é verdade. E ela só se lembra dela mesma quando ela tá lá e ela escuta as pessoas falando e ela fala, nossa, é verdade, né? E aí a pessoa fala para ela um monte, ela fala, não, mas eu não sou isso, né, que você tá falando. Mas é difícil, sim, né, chegar nesse ponto. Difícil, pessoa... e é por isso que é muito difícil sair de uma relação assim, né? Porque você tá castrada de todas as formas
não tem a mínima dignidade mais, porque já tiraram a tua dignidade e tiraram a sua autoestima. E o que sobra? Ficar ali naquela relação de migalhas. Então sair muito de uma difícil, relação, muito complicado. né? Sair de uma relação não é fácil nunca. Sair nunca, de uma relação nem que ela seja saudável. Sair de uma relação com filhos é muito difícil, muito mesmo difícil. Que ela seja saudável. Sim. Né? E aí sair de uma relação com filhos sem ela ser saudável, gente, assim, é inacreditavelmente difícil. Sim. Ai, por que ela simplesmente não faz não sei o que? Gente, desculpa, não existe isso. Não é? Quantas vezes a gente escuta... A gente nunca pode culpar a mulher, né? Assim, ai, por que ela não tem essa... Assim, vendo de fora e julgando, não é assim. Não é assim. Precisa de muito trabalho, de muito trabalho mesmo para a pessoa conseguir se reconstruir para tomar esse passo. Porque vem todos os medos que você já teria normalmente com uma separação, junto com todos aqueles medos que a pessoa colocou em cima de você, que você acreditou, né? Aquelas crenças que foram, né, entranhadas durante esses anos todos, né, de agressão. E aí, lembrando que existem vários tipos de agressão, né? A gente não está falando de agressão necessariamente física, né? Às vezes não é física, às vezes é sutil, né? Financeira, então tem muitos tipos, né? E não necessariamente são, e as pessoas acham muitas vezes que são só físicas. O homem acha que é só físico muitas vezes, né? Não, mas como assim? Lógico que eu não te agredi, não te bati, nem encostei a mão em você, né? Sim. Então, não tem marcas, né? Visíveis. As marcas são psicológicas. E a questão, e mais uma questão aqui para a gente colocar na nossa conversa é justamente o que a gente estava trazendo aos pouquinhos aí, que é a questão da maternidade, do ser mãe. Eu brinco sempre com isso, né? Eu falo que eu sabia que ser mãe era difícil, eu não sabia que era humanamente impossível, porque você tem que se transformar em sobre-humano para ser mãe. E, na verdade, assim, com certeza, né? E aí eu acho que a gente pode falar que é muito mais comum que o homem não esteja lá nesse momento do que ele esteja. Então a gente tem os homens que estão lá trocando fralda, fazendo a sua parte, a gente tem sim, mas eles são muito raros e não adianta fantasiar que não são, porque são. E a mulher assume esse papel, e ela assume esse papel desde o momento que o filho nasce, quando ela está ali ainda no hospital, depois de ter sido agredida de todas as formas e violada de todas as formas durante o parto, porque também é o que acontece na grande maioria dos casos. E aí, gente, de novo, não é normal, não é legal, não é bom, não é certo, mas é comum e é real. E as mulheres são violadas e são agredidas durante o parto muito. E aí ela está naquele momento fragilizada e é um momento que ela já começa a ter todas as obrigações do mundo. Né? Tudo tá, né? Aquele ser, aquela vida é 100% responsabilidade dela muitas vezes. Né? Então, tem uma coisa que não falam pra gente, que a maternidade para a mulher é compulsória e a paternidade é optativa. Exatamente, né? Porque quantas mulheres você conhece que abandonaram os filhos e quantos homens você conhece que abandonaram os filhos, né? As mães que não convivem, os pais que não convivem, né? Mesmo depois da separação, tal, às vezes, depois de anos, às vezes convivendo, escolhe também não conviver, né? Então, e a sociedade impõe isso de uma forma, ainda hoje, que é assim que nem um trator, que vem e te atropela e você é obrigado a abrir mão de quem você é o tempo todo, né? E sim, você abriria mão naturalmente, tal, sim, mas essa cobrança faz com que vá te destruindo, né? Você acaba culpando às vezes a criança que não tem culpa de nada,
porque você não tem outra vida, a não ser ouvir criança 24 horas por dia, né? A verdade é essa. Que a maternidade não é algo fácil, não é algo simples, e não é um conto de fadas também. Nossa, não. Coisa linda, maravilhosa ser mãe. Gente, lógico que tem vantagem, coisas lindas, né, em criar uma criança, mas isso não é, né, isso aí é uma cerejinha, assim, né, não é o real, né, o real no dia a dia é ali, você tá se matando para fazer tudo a tempo, para cuidar de tudo, para acordar a criança, para arrumar a criança, para dar comida para a criança, para ter comida na mesa para a criança, para sustentar. E aí você abre mão de você, e aí as pessoas olham para você, tipo assim, você não tá se cuidando, sabe? Como se fosse um absurdo, Sim. Você não tá de unha feita. E se você é mãe, se cuida, as pessoas falam assim, nossa, mas você é tão egoísta, sabe? Porque a gente sempre vai ser cobrada por uma forma de ser mãe, por um padrão de comportamento de mãe. Mas você vai estar errada de qualquer jeito, né? Porque se você se cuida, você é egoísta. Mas se você não se cuida, você é relaxada e não tá fazendo seu trabalho de mulher também, e também tá errada. Tipo, você não dá conta de ser mãe e fazer a sua unha? E assim, você tem que dar conta. E, gente, não tem como. Se alguém fala assim, nossa, eu dou super conta dos meus filhos e eu tiro de letra... Desculpa, mas não dá para tirar de letra, né? São pessoas que pensam, que existem, que inventam, que questionam, que desafiam o tempo todo. E não tem como estar pronto, né? Você vai estar pronto só fazendo. Ninguém está pronto antes e de verdade, assim, é muito difícil. Não é mais ou menos difícil, né? É muito difícil. E aí, se não existisse esse peso da sociedade, ia ser difícil, mas ia ser bem mais possível, não ia ser impossível, né? Agora, a sociedade faz tornar impossível. Ai, mas Maíra, eu conheço mulher que tem filho, tem 3 filhos, é super famosa, é sucesso e tal. E quem que tá lá do lado dela? Quem que tá fazendo a sua parte ou que tá contratado para fazer? Sim. Porque não existe, não tem como, né? Não tem como você dar conta Mas de tudo. Mesmo você sendo uma mulher privilegiada na sociedade, que pode pagar outra mulher menos privilegiada, que está ali na base social para cuidar dos seus filhos, enquanto ela deixa os filhos dela lá, porque ela precisa alimentá-los, mas ainda assim a vida não é fácil, né? Não, mesmo porque daí você é péssima também. Essa mulher ela não deixa de ser a segunda categoria social, ela não deixa de ser um objeto para algum homem bem-sucedido também. Então é muito complexo tudo isso. Sim, mesmo porque também existe aquele julgamento de que se você deixa seus filhos com outra pessoa, você também está errada. Você também não deveria, você também não pode, né? Então, você tá sempre errada, gente. Ser mãe é estar sempre errada. Você saber que você tá sempre certa, mas todo mundo achar que você tá sempre errada, né? Porque todo mundo vai te julgar por todas as coisas. Mas aí uma coisa que você aprende com a maternidade entrou por uma porta e saiu pela outra. Você absorve o que você quer e joga fora o resto. Porque se você for absorver tudo, minha filha, você vai enlouquecer rapidinho. Sim. E para a gente ir finalizando nossa conversa, vamos colocar aí outro elemento nessa conversa, que vem, acho que com tudo que a gente já falou aqui, que é a culpa. A culpa que a gente carrega por tudo. Como é difícil carregar a culpa, né? Porque foi ensinado para a gente que isso é tão pesado, que isso é tão nosso, e a culpa eu digo por qualquer coisa, assim, por tudo. Às vezes a gente a gente se culpa. A gente se culpa por muitas coisas. A gente carrega muita coisa, muito remorso de qualquer coisa, às vezes de coisas que não são
tão graves assim, mas a gente se mortifica a vida inteira e vai carregando essa culpa a vida inteira, porque foi dito para a gente que isso é nosso, que a gente, sabe, é responsável por tudo. A gente tem que ser perfeita na educação dos nossos filhos, a gente tem que ser perfeita no nosso papel social, a gente não pode reclamar, a gente não pode gritar, a gente não pode brigar. Tudo para a gente é muito difícil, tudo para a gente é muita luta, estudar. Eu vou falar uma grande culpa que eu tenho, que quando meu filho tinha 3 anos de idade, eu fiz faculdade, então eu não vi o meu filho crescer por 4 anos, porque eu tinha que estudar e eu tinha que trabalhar, porque eu cuidava eu era mãe solo, então a responsabilidade do meu filho era toda minha, manter ele, colocar ele numa escolinha, ir trabalhar, ir estudar, e assim, eu sei que eu fiz o melhor para o meu filho naquela época, o melhor para mim, porque eu não tinha tido a oportunidade de fazer uma faculdade, não tinha condições financeiras para isso, e aí veio a oportunidade de estudar, e eu sabia que era a melhor chance de toda a dificuldade que eu já tinha vivido no mercado de trabalho. Sem um diploma era muito mais difícil, então minha melhor chance era fazer uma faculdade, e sacrificando o meu filho e sacrificando a mim, porque eu fiquei 4 anos sem ver o desenvolvimento dele, ele era muito pequeno na época. E sim, isso é um peso para mim até hoje, porque é doído você olhar para trás e você, putz, eu perdi uma fase da vida do meu filho, porque eu precisava trabalhar e estudar, tudo era muito pesado para mim. Mas, por mais que eu sei que eu fiz o certo, eu carrego essa culpa, e eu sei que eu vou carregar ela sempre, porque a sociedade é assim, a sociedade diz que eu sou culpada por isso, e eu aceito a culpa. Então, assim, quando que a gente vai parar de aceitar essas culpas? Quando que a gente vai parar de carregar tanto peso nas costas, nos desfazer dos nossos pesos no caminho, para ter uma vida um pouco mais leve e fluida? A gente se culpa, assim, eu acho, por coisas absurdas. Às vezes eu fico bem furiosa, assim, né, que a gente é cobrado o tempo todo. Aí você fala, cara, não precisa me cobrar, eu já me cobro horrores, né? Eu já me cobro muito mais do que você poderia me cobrar, então para de me cobrar, né? Porque a gente se cobra muito, né? A gente se cobra muito exatamente por isso, né? Porque a gente sabe que a gente sabe, mais que a gente saiba que a gente não precisa ser perfeita, a gente também sabe que os outros esperam isso da gente, né? Que a sociedade impõe isso. E aí a gente se cobra isso, né? Eu sei que eu não tenho que ser perfeita, eu sei que tenho direito de errar, eu sei isso, mas aí eu me cobro ser perfeita. E aí quando eu não sou, é frustrante, e aí eu me frustro muito porque eu não sou, lógico, mas ninguém conseguiria ser. É uma frustração inevitável, mas, né, então é um ciclo vicioso, né? Então, você falou, né, de lembrar quem que a gente é, e tem uma amiga minha de adolescência, assim, que eu morro de amores, que é a Bela, e há um tempo atrás a gente conseguiu se reencontrar no LinkedIn, assim, porque ela também não tem Facebook e tal. E aí foi muito demais, porque a gente conversando, né, e pondo papo de muitos e muitos anos em dia, foi exatamente isso, sabe, assim, dela falando de mim, eu falando dela, e ela, sabe, a gente lembrando quem que a gente é, meu Deus, e aí é muito diferente, porque você escuta uma pessoa que te ama de verdade falando, que te valoriza, sim, que, né, e aí é sempre importante a gente manter esses amigos, né, os amigos perto, e aí a gente está em pandemia, a gente é muito difícil mesmo, a gente não se mantém perto que nem, né, deveria, poderia, né, infelizmente, mas a gente tem amigos que é bom a gente manter o contato, mesmo que seja por uma mensagem ou outra, porque essas pessoas, elas incentivam a gente, elas não falam que as coisas que a gente quer são impossíveis, não vão dar certo, etc. E às vezes a gente tem alguém do nosso lado que fala isso constantemente. E aí a gente ter gente na nossa vida que fala que vai dar certo, que coloca a gente para cima, faz com que a gente lembre de quem a gente é, faz com que a gente lembre que a gente tem valor, né? E isso daí, sim, não tem preço. E isso faz com que a pessoa consiga realmente, né, ser forte, se erguer.
e entender que ela é muito mais do que aquele papel que a sociedade impõe, né? Quem ela é de verdade para ela, para os outros, né? Que as pessoas veem ela daquele outro jeito e não como a mãe, como a secretária, como, né, a prostituta, como, né, etc., que é o que a gente tem que ser muitas vezes dentro de casa. Então, é exatamente isso, né? Então, mantenham perto, mantenham o mais próximo possível, sabe? Se mandem mensagem. Eu tenho uma dificuldade muito grande de manter contato, mas, gente, se mandem mensagem, porque quando você ouve essas pessoas falando de você, é o momento de você existir. É o momento onde você existe como você, não como a mulher da sociedade, mas como a Maíra, como a Súria, como a Alessandra, como a Mira, né? É onde você de fato existe. Acho que é isso. Desabafei. Não, mas é realmente isso. Acho que é muito importante a gente manter nossos círculos de amigas, principalmente as mulheres que têm mais sensibilidade, entender quando a gente está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma relação abusiva. E assim, nesses momentos, incrivelmente, a sociedade nos ensinou que as mulheres elas não são amigas e são sempre rivalizadas de alguma forma. Mas sempre que a gente está numa situação muito difícil, quem nos acolhe, quem nos estende a mão é sempre uma mulher, é uma amiga, é a mãe, é uma tia, alguém próximo de você, uma prima, é sempre uma mulher que está te tirando daquela situação. Olhar para trás, olha para a sua história e você vai enxergar que no seu passado uma mulher te ajudou uma ou mais vezes na sua vida. Então, a rivalidade foi colocada para a gente não se unir, porque mulheres unidas sempre são muito fortes. Porque elas sempre vão nos lembrar quem somos, exatamente. Tem a sensibilidade, sabe a dor que é, e isso é muito importante. Acho que a gente vai encaminhando já para finalizar. Má, quer fazer suas considerações? Eu acho que é exatamente isso, Su. Acaba sendo que a gente fala, né, para ninguém largar a mão de ninguém, e é exatamente isso. Acaba sendo quem não larga a mão, porque é quem já esteve lá, é quem já se separou, quem já ouviu aquelas coisas, quem já foi mãe e ouviu aquelas coisas, quem já foi esposa e ouviu aquelas coisas, né? Que foi funcionária, que foi colocada naquele lugar de não ser ouvida por ser mulher. Então, é quem já esteve naquela situação. E a gente tem homens, sim, de novo, né, que entendem isso, que aceitam, que dão força, mas eles não tiveram naquela situação, né? Eles podem só imaginar, e é exatamente isso, né? Quem vai estar lá para você. E eu acho que é por aí, né? Lógico que a gente procura sempre amigos, independente, né, de serem homens ou mulheres, independente do gênero, quando a gente precisa, mas de fato são as pessoas que vão entender. Eu acho que o que fica, né, disso tudo é que se cobre menos, sabe? Eu entendo que a gente se cobra muito porque a sociedade impõe, porque a gente mesmo impõe, mas se cobrem menos, tirem um dia para dormir a tarde inteira, sabe? E não sintam culpa, né? Pede para alguém ficar com as crianças algum dia e pegue e assiste a série que você quer, sabe? A tarde inteira. Não cozinha naquele dia, sabe? Faz as coisas. Tenha de vez em quando um tempo para você fazer o que você gosta ou não fazer nada, né? Então são essas duas coisas. Tenha esse tempo para respirar, né? Para ganhar esse respiro, e tenha também essas pessoas por perto que te mostram que as coisas que você quer são possíveis e são reais, né? Que sabem quem você é de verdade, muito além dessa mulher que foi construída pela sociedade. Bom,
Acho que hoje a gente conseguiu passar um pouco por vários pontos assim muito importantes para a gente entender um pouco essa questão da construção da mulher na sociedade através das nossas próprias vivências. E toda mulher, em algum momento da vida, ela despertou e entendeu o papel social dela, ou isso vai acontecer em algum momento, e hoje é mais fácil ainda, porque tem muitas mulheres falando sobre isso, e acho que o nosso grande intuito era justamente trazer essa conversa justamente para ajudar outras mulheres a entenderem, a despertarem, ajudar os homens a entenderem também como que eles podem assumir o papel do cuidado, o papel das tarefas domésticas, como sendo suas também, para estarem em relações mais saudáveis, em parceria, porque a vida, quando você opta por uma relação, por viver com alguém, isso tem que ser algo, uma parceria, uma coletividade, e não uma hierarquia. Até porque, né, não existe mais hierarquia na família, mas ainda existe na sociedade, né? Não existe a hierarquia juridicamente, mas socialmente ainda existe muito. E a gente vai discutir isso em outras lives, né? Vamos discutir a questão da família, da construção social da família, vamos discutir da construção social da mãe, porque ser mãe também é uma construção social. Esse papel de mãe foi mudando ao longo da história, e a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão. Vamos falar sobre violência obstétrica, é uma coisa que é muito ligado à questão da maternidade, na questão, enfim, a gente vai trazer ainda muito esse assunto, acho que a gente vai buscar mulheres que possam vir discutir esses pontos com a gente, a questão da discriminação da mulher no mercado de trabalho. As coisas não se esgotaram, porque o assunto é muito grande, tem muitos pontos para a gente ir desmembrando e entendendo tudo isso, até porque, através de tudo isso, vem a questão da violência contra a mulher, que também é uma pandemia. E a gente precisa muito falar sobre isso, precisamos muito discutir sobre isso, porque as mulheres estão morrendo, as mulheres estão sendo espancadas, estão sendo violentadas dentro de suas casas, pelas pessoas que teriam que estar ali tendo uma vida de parceria e de cuidado também. E cada vez mais, não cada vez menos, cada vez mais. É verdade. Eu acho que a mensagem que fica hoje nós também precisamos ser cuidadas. Bom, eu quero agradecer por você ter me chamado, por fazer parte dessa introdução. Amo loucamente, mas você sabe disso, o mundo sabe disso, porque eu faço declarações públicas de afeto constantemente. Eu também. Muito obrigada por todo mundo que esteve aí assistindo.